Lula da Silva é, sem dúvida, o grande perdedor das eleições de 2024. Em primeiro lugar, vamos partir da premissa que o Lula é o principal, se não o único, líder de relevo nacional da esquerda brasileira. Pois bem, um estudo do INCT sobre representação e legitimidade democrática, repercutido pelo Grupo Globo, constatou que em 3.394 cidades do Brasil, a direita é hegemônica nas câmaras municipais. Ou seja, políticos mais à direita ocupam mais de 80% das cadeiras de vereador. Esses municípios contabilizam mais de 83 milhões de habitantes. Só para efeito de comparação, a esquerda só é hegemônica em 382 câmaras municipais, que representam, por sua vez, somente 7 milhões de habitantes. Ainda de acordo com esse estudo, em 5.162 cidades, ou seja, em 93% dos municípios, a Câmara pende mais para a direita. Em outras palavras, a esquerda foi derrotada em 2024 porque o brasileiro está se descobrindo como um povo conservador, que preza pela lei, pela ordem, pela justiça, pela liberdade. A esquerda que defende a censura perdeu essa eleição. A esquerda que defende benefícios para criminosos perdeu essa eleição. A esquerda que defende a legalização das drogas e do jogo perdeu essa eleição. A esquerda que defende o aborto por conveniência perdeu essa eleição. A esquerda que defende os altos impostos e esbanja dinheiro público perdeu essa eleição. E a esquerda que hostiliza o nosso agro, hostiliza a nossa polícia e hostiliza os nossos empreendedores, perdeu a eleição. E o caso mais ilustrativo dessa grande derrota da esquerda socialista, da esquerda progressista, aconteceu aqui na minha cidade. O Lula da Silva, de livre e espontânea vontade, por iniciativa própria, resolveu tratar as eleições municipais em São Paulo como se ele fosse candidato e declarou, ainda em janeiro desse ano, o seguinte: na capital de São Paulo é uma coisa muito especial, uma confrontação direta entre o ex-presidente Bolsonaro e o atual presidente Lula. É entre eu e a figura. Aí a audiência me perdoe o erro de português, mas é que eu estou citando Lula entre aspas. Um dos slogans da campanha petista, publicado reiteradamente nas redes oficiais do PT, era esse aqui: Lula é Boulos e Boulos é Lula. O petista se empenhou tanto para eleger o seu pupilo que ele queimou a largada. Manchete do G1, junho de 2024. Justiça Eleitoral condena Lula e Boulos por propaganda antecipada em ato do 1º de maio em São Paulo. Naquela ocasião, o Lula pediu votos para o Boulos, alegando que ele estava disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo contra o nosso adversário nacional. Portanto, foi o Lula quem primeiro nacionalizou a disputa política, polarizou o debate público e incitou a animosidade que deu tom à campanha. E o esforço do Lula veio acompanhado aí de números superlativos. Boulos recebeu 44 milhões de reais do PT, além de 36 milhões doados pelo PSOL. Ou seja, o candidato que alegava defender os mais necessitados foi o candidato no Brasil que mais desperdiçou dinheiro público para se autopromover, 70 milhões de reais. Vocês sabem qual foi o resultado? Vamos comparar. Em 2020, Boulos obteve 40% dos votos no segundo turno. E em 2024, após 2 anos como deputado federal, depois do apoio total do Lula da Silva e depois da campanha mais cara do país, o Boulos conseguiu a proeza de obter a mesma votação proporcional, 40% dos votos. Então agora, Basília, se o Boulos quiser ocupar a prefeitura de São Paulo, só invadindo mesmo.